Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui para contar para vocês sobre a minha experiência com o TOEFL na versão Home Edition, que é essa versão que consegue fazer o TOEFL da sua casa, né? Do ambiente que você tiver ali controlado, sozinho. Na sua casa você consegue fazer a versão do TOEFL com apenas uma pessoa te observando e verificando se você está seguindo as regras. Então, eu fiz essa versão do TOEFL pela segunda vez. A primeira vez eu fiz em 2020, mas dessa vez, gente, vocês não vão acreditar o perrengue que eu passei para conseguir concluir a minha prova. Então, eu achei muito interessante fazer esse vídeo para explicar para vocês tudo que vocês precisam se preparar, né, para fazer a versão do TOEFL na Home Edition da melhor forma possível, né? Para que vocês não consigam realmente saber como é que funciona, se preparar para ela e sem ter grandes problemas, como quase eu tive, quase eu tenho que cancelar minha prova, faltando 20 minutos para ela começar. Então, vamos lá pro vídeo. Quem não me conhece, meu nome é Raíssa Araújo, eu tenho esse canal e eu falo sobre a minha rotina com o processo de mudança para os Estados Unidos e de validação do diploma de odontologia. Vocês estão vendo aqui que eu estou no consultório e eu quis gravar aqui porque foi justamente aqui que eu decidi fazer a minha prova. E aí, eu quero falar para vocês como é que foi a minha experiência com o TOEFL, né, pela segunda vez na versão Home Edition. Primeiro passo, eu quero falar para vocês o que vocês precisam ter para se preparar para o Home Edition. No próprio site da IHS, eu vou deixar aqui o link. Tem um vídeo, inclusive, da IHS oficial, que ela te diz mais ou menos o que você precisa se preparar para fazer essa prova. Você, por exemplo, precisa usar um computador, né, um laptop. Esse computador você vai baixar um programa para ele fazer uma varredura ali no seu computador, testar algumas coisas. E quando você baixa esse programa, ele já diz se o seu computador está apto a fazer a prova ou não. Depois disso, eles pedem que você esteja num local sozinho, de preferência a sua casa, que não tenham outras pessoas, outras interferências. Você não pode utilizar livros nem nada do tipo enquanto você está fazendo a prova. Mas o que acontece? Eles têm alguns outros detalhes que eles não falam e que eu vou explicar aqui para vocês, que é importante. Tem uma outra situação que eles informam, é que você não pode escrever usando um papel. Você precisa escrever usando um whiteboard, que seria aquele quadro branco, ou um papel branco dentro de um envelope transparente, né? Aqueles que você coloca o papel dentro transparente, porque você precisa apagar tudo que você anotar da prova. E você tem que usar uma caneta de marcador de quadro branco. E aí, vamos lá para a primeira dificuldade que eu sentia quando eu me preparava para essa prova. E a primeira dificuldade que eu senti quando eu fiz a prova a primeira vez, em 2020. Justamente as anotações. Essas anotações, elas são muito difíceis para mim, né, de fazer com esse canetinha aí de quadro branco. Por quê? Se você pega uma caneta muito grossa, com a ponta grossa, que normalmente essas de quadro branco, elas são assim, você vai ter dificuldade para escrever e entender, porque você já escreve tão rápido ali na prova do TOEFL, você não sabe o que você está escrevendo. Eu não consegui entender nada do que eu tinha escrito depois. Então, essa foi a minha dificuldade que eu observei na primeira prova em 2020. E aí, eu tinha colocado na minha cabeça que quando eu precisasse refazer essa prova, já que ela vale só 2 anos, eu iria fazer a prova na versão no Prometric Center, né? Que seria num centro ali de realização da prova. Eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer assim. Por quê? Porque eu achei muito difícil realmente fazer a versão em casa, até porque quando eu fiz em 2020, o meu computador também travou. A versão antiga da prova, você tinha 3 horas de prova, mais ou menos, e você tinha um intervalo entre as etapas, né? Você tinha um intervalo de 10 minutos. Hoje em dia, na versão atualizada do TOEFL, você não tem mais esse intervalo. E aí, quando eu voltei, naquela época, lá em 2020, tinha travado também na hora de retornar do intervalo e eu perdi algumas questões do meu listening na época. Então, eu já tinha colocado que eu ia fazer no centro de realização da prova por causa disso. Só que, eu tava me preparando, comecei a me preparar para anotar no papel. Quando chegou próximo de marcar minha prova, eu não consegui marcar no dia. Para eu marcar no dia que eu queria, eu ia ter que pagar uma taxa extra. Eu achei que não era necessário.
Só que aqui na minha cidade só tinha disponível para daqui a um mês. E eu também não queria ficar mais um mês estudando. Por mais que eu soubesse que se eu ficasse estudando, eu teria talvez até um desempenho melhor, mas é porque eu realmente queria fazer a prova logo. Até porque a pontuação que eu precisava não era tão alta. Se você está fazendo esse processo até para odontologia, quer fazer a habilitação de diploma da odontologia, você pode ficar até o final, que eu também vou falar um pouco sobre a pontuação que as faculdades geralmente pedem do TOEFL. Mas agora eu vou realmente contar a minha experiência, e aí serve para todo mundo, né, que está fazendo essa prova do TOEFL, sobre essa prova com a Home Edition. Então, primeiro ponto sobre a prova passada de 2020. Agora vamos falar sobre essa prova atual. Eu decidi, né, então, em cima da hora, já estava me preparando para fazer ela no centro, eu decidi mudar para fazer na Home Edition novamente. Eu falei, bom, eu já até sei como é a prova na Home Edition, teoricamente, eu já tinha feito. Por mais que a prova tenha mudado, eu falei, não, já fiz, então eu vou me preparar bem, organizar um local para fazer e vou fazer na Home Edition de novo, porque aí pelo menos eu posso marcar o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, enfim. E marquei com 2 semanas de antecedência para minha prova. Consegui finalmente encontrar um marcador que fosse assim com a ponta fina, que faz a diferença total. Eu nunca encontrava um marcador de quadro branco, né, que fosse com a ponta fina, e eu finalmente encontrei. Eu falei, quer saber? Então vou fazer desse jeito. Eu vou até postar aqui pra vocês agora como é que foi, quais os materiais que eu usei, que eu acho que é importante. Eu encontrei esse marcador aqui, que ele já até vem com uma borracha, né, com um apagador, e que ele realmente tem a ponta bem fina. Ele me ajudou muito, parecia que eu estava escrevendo com lápis normal. E aí eu encontrei esse case aqui de colocar transparente, que ele é mais durinho, porque eu também já tinha testado antes em casa com aqueles outros que são muito moles e eu achei muito difícil de apagar. Então eu consegui usar esse aqui, ó. Lembrando que você só pode usar um deles, tá? Você não pode usar 2, você tem que usar somente um que você tem que apagar. E aí eu comprei um apagador para ficar mais fácil, porque por mais que esse aqui tivesse, ia ser difícil eu apagar tudo ali que eu escrevi com esse apagador pequeno. Então esse foi os materiais que eu usei. E aí tá, me preparei toda, falei, vou fazer minha prova. Marquei para um domingo. Marquei para um domingo de manhã. E aí eu marquei para fazer aqui no consultório. Por quê? Na minha casa eu tenho filho e eu tenho 3 cachorros. Então, por mais que eu mandasse todo mundo sair de casa, ia ser difícil sair com os 3 cachorros. Então eu preferi fazer assim, não, vou pro meu consultório, porque lá não vai ter ninguém, vai estar sozinha no domingo. E aí vai ser tranquilo. Me programei toda, tirei tudo daqui de cima, não pode ter muita coisa, né? Então eu tinha guardado, tirei tudo da bancada, deixei tudo preparado. E aí eu tenho a minha mesa, que fica ali na frente, que eu uso normalmente, tá? E aí eu preparei minha mesa, preparei meu computador, tudo certo no dia da minha prova. Cheguei mais cedo no consultório, quase 1 hora antes da prova. Tentei deixar tudo bem preparado. Já tinha baixado o programa no computador, já estava com a documentação, né, de identificação, se precisa de uma documentação de identificação. Esses equipamentos que eu mostrei para vocês que eu usei para escrever, né, para anotar na prova, tudo pronto. E aí fui ao banheiro antes, bebi água. Por quê? Você também não pode, como não tem mais um intervalo, você não pode mais sair para beber água, você não pode sair para ir ao banheiro. A prova são 2 horas de duração agora, e aí você não pode mais parar no meio da prova para fazer isso. Deixei tudo preparado. E aí, quando eu fui olhar meu computador, faltavam 20 minutos para a prova, o que aconteceu? Simplesmente o meu carregador do computador, eu uso o laptop, né? O carregador do notebook não estava funcionando. O meu notebook não estava carregando. E eu não tinha percebido isso logo, entendeu? E aí eu fiquei desesperada. Gente, desesperada. Pensa numa pessoa desesperada, porque faltavam 20 minutos para minha prova. Eu comecei até a entrar no site da ETS para ver se eu tinha chance alguma de remarcar a prova. Mas é óbvio que não, né? Porque só tinha 20 minutos para a prova, então eu não sabia. Eu comecei a ficar tão desesperada que eu falei, calma. Eu tentei ligar o computador, abrir meu carregador e tudo e nada. E meu computador só tinha 30 minutos de memória. Falei, não vai dar certo, eu vou perder minha prova, já paguei, né? Pra quem não sabe, a gente paga $240. Então, imagina, perder esse dinheiro já não é uma situação legal. Perder a prova ali, né? Porque eu já tinha me preparado e tal. Mas eu fiquei muito nervosa. Por sorte, consegui falar com meu marido na época, que eu já tinha até desligado meu celular, que era pra não ficar com o celular ligado. Consegui falar com meu marido e ele disse que a mãe dele, no caso minha sogra, tinha um computador semelhante ali, tinha um computador pra me emprestar. Ele falou, olha, minha mãe tem um computador e a minha sogra mora
a um quarteirão do meu consultório. Eu falei, então eu vou lá na casa dela buscar, porque eu tenho 20 minutos e eu ainda tinha mais 15 minutos de tolerância, porque eles dão 15 minutos de tolerância. Eles disseram que se eu não começasse essa prova, né, clicasse no link lá, em 15 minutos eu ia perder a prova. Eu falei, não, eu tô 20 minutos adiantada e tem mais esses 15 de tolerância, então eu vou lá pegar. Saí correndo para pegar o computador da minha sogra. Quando eu voltei, eu falei, graças a Deus, o carregador e o computador da minha sogra era da mesma marca que o meu, ou seja, o carregador era o mesmo. Eu cheguei só pra fazer isso, o meu computador eu deixei ligado, eu deixei tudo do jeito que eu tinha deixado. Eu cheguei só pra pegar o meu carregador e colocar na tomada. Então, graças a Deus eu consegui, assim, eu cheguei já, minha prova era 10h20 da manhã, eu cheguei às 10h24. Só que, imagina, gente, a agonia que foi todo esse processo, porque adrenalina, minha boca seca, eu já tinha ido ao banheiro, eu já tinha bebido água, já estava preparada ali pra fazer a prova. Comecei a ficar com sede, tive que beber água de novo, eu tive que me acalmar, respirar fundo, né, porque eu falei, bom, consegui resolver a situação, mas agora eu também não posso perder a prova pelo meu nervosismo. Então eu tive que respirar fundo, contar até 10, falar, eu vou fazer a prova do jeito que eu puder, da melhor forma possível, né. E aí, claro que isso me desconcentrou, né, não posso falar que não, mas consegui. Eu falei, bom, consegui, era o que eu queria, realmente eu queria fazer a prova e no final deu tudo certo. Mas aí durante a preparação, né, quando a gente liga ali, o rapaz lá que é o suporte começa a passar mais algumas orientações. E aí no meio disso tudo, ele ainda chegou pra mim e falou, tinha uma orientação dizendo que eu tinha que ficar de costas para a porta principal do meu ambiente, né, do quarto que eu estava. Sendo que eu estava aqui no consultório, vou até mostrar pra vocês, a porta agora tá aqui, né? Só que eu estava sentada na outra direção, eu estava naquela mesa ali. E aí eu tive que mudar de posição, né, na hora da prova. Eu já tinha começado tudo, né, ali na agonia. Tive que mudar também de posição, acabei virando só o meu computador. Falei, não vou mais virar a mesa, né, porque pra eu me encaixar na mesa eu tive que mudar a mesa. Eu falei, não vou fazer isso, eu vou ficar aqui nessa posição mesmo, ruim que eu tô, mas eu já tava, né, já tava quase atrasada, já tinha acontecido um negócio no computador, já tava nervosa, eu falei, não, vou fazer do jeito que dá. E aí aconteceu, né, consegui fazer a prova. Outra dica importante, eles pedem pra você não ficar olhando pro lado, né, por quê? Eles querem evitar ao máximo qualquer tipo de fraude, se você tá lendo um material ali que não é permitido, então eu fazia a prova aqui, ó, a anotação olhando pra câmera, né, porque eles ficam te olhando pela nossa câmera do computador. Então, eu só ficava olhando aqui, olhando pra ali, eu ficava olhando pro lado. Por quê? Porque no meu quarto ainda tem uma outra porta, né, nessa sala aqui ainda tem uma outra porta, só que não é a porta principal, é uma sala de apoio, então não era como se fosse um banheiro, digamos assim, né. Então, ele perguntou pra mim qual é a porta principal de acesso à rua, era essa aqui, e eu tive que ficar de costas pra ela. Então, é mais uma dica aí pra vocês prestarem atenção nisso. Então, gente, eu não sei se vocês já fizeram essa prova, se alguém teve uma outra experiência, mas eu já tive 2 experiências e, de fato, as 2 experiências tiveram ali alguma situação que não foram 100%, né, que não foi 100%, mas eu até acredito que é interessante fazer a Home Edition por alguns motivos, né? Pela facilidade que você tem de encontrar a data, você pode fazer, se eu quiser refazer, por exemplo, a prova amanhã, daqui 2 dias eu poderia fazer. Então isso é uma facilidade muito boa, o horário, tem pessoas que preferem fazer de manhã, pessoas que preferem fazer à noite, até de madrugada tem. Aquelas pessoas que gostam, né, de fazer as coisas de madrugada, você pode escolher. Então tem essa facilidade. E aí um outro ponto que eu vi os outros professores comentando é que quando você faz no centro de aplicação, é ruim também por causa do barulho. Se você tá, na hora que você tá fazendo sua prova, outra pessoa, que você tá lendo, por exemplo, outra pessoa pode estar falando, e isso vai te atrapalhar. E aqui não, tava eu sozinha ali, né, e não tinha como ninguém me atrapalhar. Outro ponto que me atrapalhou um pouco foi eu não ter prestado atenção no ar-condicionado. O ar-condicionado dessa sala é pequena, e eu deixei o ar-condicionado ligado, e ele tava no máximo. Gente, eu fiquei com muito frio na hora, eu não conseguia pensar em pedir pra desligar o ar-condicionado, porque como você não pode pausar, eu ia perder tempo da minha prova. E quem faz, né, a prova do TOEFL sabe que o tempo ali é algo muito cronometrado para você responder as questões. Então, isso também é um outro ponto que vocês podem se atentar. Certo, gente? Então, essa foi a minha experiência com o TOEFL Home Edition. E agora eu vou falar especificamente para quem é da odontologia e quer fazer, né,
a revalidação do diploma, eu vou falar como que as universidades americanas pedem para ser a nota do TOEFL. Normalmente, né, como eu já falei em outros vídeos aqui, que eu posso deixar aqui o link também, eu explico um pouco que tem várias opções de você fazer a revalidação do diploma de odontologia lá nos Estados Unidos. Uma opção é você entrar na faculdade de novo, que a gente chama de IDP, você vai estudar mais 2 anos e meio na faculdade, e esses cursos, normalmente, eles exigem uma nota do TOEFL muito alta, coisa de 100 pontos. O máximo do TOEFL é 130, e normalmente eles pedem a partir de 100 pontos. E não é fácil, gente, ganhar esses 100 pontos, realmente não é fácil. Mas tem uma outra forma que é o AEGD, que são, ou GPR, né, que são os programas de residência clínica. E normalmente os programas de residência clínica, eles pedem a partir de 80 pontos, ou seja, já ajuda muito. De 80 a 90 pontos é o que a maioria dos programas pedem. Então, vocês já sabem isso aí, vocês já sabem algumas dicas de como se preparar para o TOEFL Home Edition. Se vocês quiserem dicas sobre cursos e materiais, deixem aqui nos comentários, que eu também posso falar para vocês, tá bom?